Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe Esther, para continuar o nosso estudo sobre a adoração, a essência da verdadeira adoração, baseado no livro de John MacArthur. Vamos orar para que o Espírito de Deus esteja falando individualmente a cada um de nós. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pelo teu cuidado, Senhor, obrigado porque temos liberdade, Senhor, de aprender da tua palavra, Pai. Esteja agora, Senhor, conosco, nos abençoando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para recebermos, Senhor, a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar individualmente, Senhor, com cada um de nós, Senhor Deus, e possa, Senhor, pelo Teu Espírito, transformar a nossa vida e nos transformar em verdadeiros adoradores, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Na nossa aula passada, nós começamos a olhar para o encontro de Jesus com a mulher samaritana. John MacArthur propõe que nós olhemos para esse encontro e possamos ali observar vários aspectos em relação à verdadeira adoração. E nós vimos a semana passada que Jesus conversa com aquela mulher, né? Ela entende frente a quem ela estava, de saber exatamente quem ela era, mesmo sem ela contar detalhes da sua vida. E ali ela faz uma pergunta para Jesus: onde é que ela deveria adorar? Se ela deveria adorar em Jerusalém ou no Monte Gerizim. E nós vemos que Jesus então passa a dizer para ela alguns elementos fundamentais da adoração. E o primeiro elemento que nós vimos na semana passada é que Jesus diz para ela que ela não adoraria, haveria um tempo que ela não ia adorar nem no templo, nem no monte. Porque, na verdade, o que Deus estava procurando era adoradores que o adorassem no seu coração, né? E hoje nós vamos olhar para mais um aspecto da questão da adoração. Assim como Jesus fala para aquela mulher onde é que ela deveria adorar, né, que era, na verdade, no seu coração, Jesus então vai esclarecer a quem ela deveria adorar. Quem deveria ser o objeto de adoração da mulher. E Jesus então usa dois substantivos para dizer a quem adorar. Ele fala do Pai e do Espírito. E ambos, né, tanto o Pai quanto o Espírito, são essenciais para a gente identificar o único alvo legítimo da verdadeira adoração. Qual é o alvo da nossa adoração? A quem nós dirigimos realmente o nosso louvor, a nossa adoração, né? Quando nós prestamos culto, quando nós falamos de adoração, a quem nós estamos nos referindo? E é isso que Jesus vai esclarecer a essa mulher. Nas nossas primeiras lições, nós vimos Deus e suas características, né? Nós vimos Deus como um ser pessoal, espiritual, trino, imutável. Nós vimos o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, santo. E agora, aqui no contexto de João capítulo 4, Jesus vai resumir tudo isso e vai falar para a mulher que o verdadeiro adorador, ele deve entender Deus como Pai e como Espírito. Nós vimos já que Pai é um espírito imortal, que ele é invisível, que ele é onipresente e que a adoração a ele, portanto, por ele não ser algo visível, algo que deve ser representado como um objeto, né? Uma estátua, uma representação qualquer. A nossa adoração, ela é uma adoração espiritual. Nós adoramos a Deus, o Pai, nós adoramos a Jesus, nós adoramos o Espírito Santo. Então, não há um objeto físico para a nossa adoração. Qualquer objeto físico se torna um ídolo e, portanto, algo que Deus condena, né? A adoração aos ídolos. Nós vimos que John MacArthur diz para a gente que nem mesmo uma representação da nossa mente, né? Tentando vislumbrar o que seria Deus, deve acontecer, porque Deus é Espírito. E nós devemos adorar ao verdadeiro Deus, a esse Deus que é impossível de imaginar, porque ele é um ser
que está para além de qualquer compreensão da nossa mente, né? E delimitação da nossa mente. Na verdade, a característica mais importante, né, a mais abrangente, que mostra realmente a essência do nosso Deus, Jesus usou aqui o termo Deus Pai. Pai foi o título favorito que Jesus empregou em relação a Deus. No Novo Testamento, nós vemos que Jesus cita a palavra Pai mais de 70 vezes. Ele chama sempre Deus por Pai. A única vez que ele se refere a Deus como Deus é quando ele está na cruz, que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste, né? Naquele momento, na verdade, longe da santidade do Pai, ele não estava ali com o Pai. E ele pede, né? Ele clama numa expressão de dor: Deus meu. Mas no restante das vezes, Jesus sempre se refere a Deus como Pai. Aqui, em João capítulo 4, nós vemos 3 vezes Jesus se referindo ao Pai. Nós vemos aqui no versículo 21, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 23. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Então nós vimos aqui 3 vezes, né, essa ideia, essa fala de Jesus, de Deus como Pai. Quando nós falamos Pai, né, Jesus falando aqui de Deus o Pai, vem para nós sempre a referência desse Pai amoroso, desse Pai íntimo, desse Pai pessoal, né? Que apesar de onipotente, onipresente, soberano e todas essas características tão fundamentais de Deus, ele mesmo assim, com toda essa grandiosidade, ele tem essa relação pessoal conosco, ele é íntimo nosso. E isso é uma verdade, né? Nós temos esse Pai, esse Deus Pai, que é tudo isso para nós. Mas aqui, quando Jesus está se referindo ao Pai, aos adoradores que o Pai procura, na verdade, ele está trazendo Deus aqui na sua posição dentro da Trindade. Ele está falando desse Deus, o Pai, que procura adoradores e a quem os adoradores devem realmente adorar. E quando Jesus aqui se refere a Deus, o Pai, ele não está se referindo do ponto de vista de que ele descende do Pai, né? De que geneticamente ele vem do Pai. Mas, na verdade, Jesus é Deus. E esse é o grande mistério da Trindade, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Um único Deus. Ele é Deus único e Deus trino. E isso é o grande mistério da Trindade. E aqui, quando Jesus está se colocando, né? Está colocando Deus, o Pai, ele como filho, ele na verdade está estabelecendo a sua divindade. Não se trata aqui, como John MacArthur coloca, o fato de ser filho de Deus não significa que ele teve de alguma forma uma origem. Jesus é um ser eterno que não descendeu de ninguém. Quando Jesus diz que Deus era seu Pai, ele está aqui reivindicando a mesma igualdade com Deus. E os judeus de seus dias compreenderam corretamente o significado dessas palavras de Jesus. Tanto que começaram a persegui-lo. Não pelos milagres que fazia, não porque ensinava, mas porque eles consideravam, né, uma blasfêmia ele se colocar como Deus. Em João capítulo 5, versículo 17, nós temos a resposta de Jesus aos judeus que o perseguiam por aquilo que ele fizera no dia do sábado, né? Nós temos lá, João capítulo 5, versículo 17. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo,
não só porque infringiu o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Então essa referência que Jesus sempre fazia a Deus o Pai era no sentido de realmente estabelecer a sua divindade. Em João, capítulo 10, versículo 29, Jesus diz: Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. E ele continua no verso 30, eu e o Pai somos um. E aí, no versículo seguinte, nós vamos ver que os judeus começam a pegar pedras para apedrejar ele por essa blasfêmia. E Jesus lhes respondeu: Eu vos mostrei muito boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? E os judeus lhe responderam: Não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Então, quando Jesus disse que Deus era seu Pai, eles perceberam que ele queria dizer que ele compartilhava da essência de Deus, né? Que ele tinha a mesma essência que o Deus verdadeiro. Então, Jesus aqui, ele afirma a sua divindade, afirma-se plenamente igual ao único verdadeiro, soberano e santo Deus. João capítulo 17, versículos de 1 a 3, registra a oração que Jesus faz ao Pai, né, no dia da sua prisão. Ele diz assim: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então aqui nós vemos Jesus se igualando a Deus, né? Porque a vida eterna consiste em conhecer o Pai e também conhecer o Filho. E ele continua no versículo 5. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, antes que o mundo existisse, né? Ele já existia e ele estava na glória junto com o Pai, de eternidade a eternidade. Deus, um único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em Mateus capítulo 11, versículo 27, nós lemos: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Senhor está repetindo a inigualável unidade essencial do Pai e do Filho. Há uma intimidade de conhecimento entre Pai e Filho que não está disponível à percepção humana. Então, nós, com a nossa percepção, com as nossas capacidades, nós não temos como ter a compreensão dessa dimensão que é a Trindade, né? Mas nós podemos crer e aceitar na palavra de Deus, que diz que Jesus diz várias vezes que ele e o Pai eram um só, que o Pai tinha dado aquelas ovelhas na mão dele, né? Que a salvação vinha através dele e do Pai. E nós vamos ver também em João capítulo 14, versículo 9, que Jesus, ele diz aos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa é a verdade essencial do ensino de Jesus. Ele é o Filho de Deus. E sempre que Jesus chamou de Deus a Deus de Pai, era uma corajosa e inequívoca declaração da sua própria divindade. Então nós estamos vendo aqui, né, que é esse Deus, o Pai, que Jesus diz para essa mulher que procura os verdadeiros adoradores. Então será que nós devemos adorar só o Pai? Né? Ou, não posso pensar em adorar Jesus, em adorar ao Espírito Santo. É isso que nós vamos olhar aqui. Deus é singularmente identificado como Pai do Senhor Jesus. Essa é uma verdade muito importante. A identificação de Deus como Pai do Senhor Jesus Cristo.
Paulo, em várias de suas cartas, ele faz isso, né? Nós vemos lá em Efésios, capítulo 1, quando ele apresenta um dos maiores hinos de louvor, em que ele fala, no versículo 3, do versículo 3 até o 14, ele vai expressar todo o louvor e adoração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele vai falar que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, né? Mas ele começa se referindo ao Senhor, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vai fazer isso no versículo 17, quando ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria. Depois nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, em que ele escreve: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 15, versículo 6, ele também exorta a igreja a glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, outros escritores também no Novo Testamento vão fazer a mesma coisa. Pedro, ele escreve: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Pedro 3, 1 Pedro 1:3. E por que a gente está falando tanto disso, né? Algumas religiões dizem adorar a Deus o Pai e não reconhecem a divindade de Jesus Cristo. Entendem Jesus como um grande profeta, uma grande pessoa, mas não como Deus. E essas pessoas que adoram a Deus o Pai, na verdade, não estão adorando o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava com Jesus, né, na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus, o Pai, é reconhecer a divindade de Jesus, é entendê-lo também como Deus. Em João 14, 6, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, uma absoluta relação entre Deus, o Pai, e Jesus. Portanto, essa doutrina trinitariana, né, que é do Deus Trino, ela é fundamental para a adoração. João capítulo 5, 23, diz: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, honra é uma palavra que implica adoração. Não devemos apenas adorar o Pai, nós devemos também adorar o Filho. Na verdade, a única forma que nós temos de adorar o Pai é adorando o Filho. Tomé caiu de joelhos diante de Jesus ressuscitado e exclamou: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 26. Senhor meu, Deus meu. Nós só podemos adorar a Deus quando o entendemos como um só com o Filho. E foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana. Ele não teve que falar para ela: olha, me adore, né? Mas ele disse que Deus era seu Pai e, portanto, ficou implícito que ele também era Deus e que, portanto, deveria ser adorado. John MacArthur diz aqui: este é o fator preponderante em toda adoração. Nós somente chegamos a Deus por intermédio de Cristo. E chegamos a Cristo ao chegar a Deus. A adoração ao Pai não pode ser separada da adoração ao Filho. Adoramos o Pai e adoramos o Filho. Mas e quanto ao Espírito Santo? Na verdade, o Espírito Santo é aquele que nos dá a confiança para chegarmos à presença de Deus e clamarmos Abba Pai. É através do poder e da presença do Espírito Santo na nossa vida que nós podemos ter acesso a Deus, o Pai e seu Filho. Portanto, aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador não têm como adorar a Deus Pai. Somente aqueles que estão no Espírito é que podem se tornar verdadeiros adoradores. Toda essa adoração a Deus, né? Às vezes a gente vê pessoas falando de adorar a criação. Ai, Deus está em tudo, está na árvore, está na água, está no riacho, está na cachoeira. Realmente, os céus manifestam a glória de Deus. Mas
Um verdadeiro adorador, ele precisa ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus tem que ter alcançado a ele e ele tem que ter sido transformado, reconhecendo-se pecador, aceitando o Senhor Jesus realmente como seu salvador pessoal, reconhecendo o sacrifício do Senhor Jesus na cruz como a sua única forma de se salvar, né? E, portanto, a partir dali, ter o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida e podendo efetivamente adorar a Deus. Jesus resumiu, então, toda essa adoração, dizendo em João capítulo 14, versículo 6, ninguém chega ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, será que nós devemos adorar a Deus o Pai, a Jesus, ao Espírito Santo? Na verdade, se olharmos para toda o momento, né, todas as atividades, por exemplo, que existem num culto, nós estamos fazendo isso, estamos proclamando a Trindade. Nós devemos sempre proclamar esse Deus trino, esse Deus que se revela a nós através do Pai, que planejou toda a nossa redenção desde os tempos, né, da eternidade, que enviou seu Filho, que foi a cruz, que cumpriu esse plano do Pai, né, em obediência, morreu por nós, nos salvou, e o Espírito Santo que passou a habitar em nós. Então, quando nós oramos, por exemplo, o Espírito Santo de Deus em nós nos dá acesso ao nosso intercessor, aquele que clama por nós, que é Jesus Cristo, ao Pai soberano, né? Nós, quando louvamos a Deus, nós podemos louvar a Deus, o nosso Pai, que planejou, que criou todas as coisas. Nós podemos louvar a Jesus Cristo, aquele que voluntariamente se humilhou, que veio a esse mundo e se tornou realmente o nosso Salvador. E nós podemos sim louvar o Espírito Santo, que é o nosso santificador, aquele que nos guia, aquele que nos encaminha, né, na vida mesmo espiritual, que habita em nós, que nos concede os nossos dons e que ilumina principalmente a nossa compreensão das verdades espirituais. A quem devemos adorar? É a esse Deus único e trino. E pedindo sempre ao Senhor, né, em adoração, em louvor, nos rendendo realmente a Ele, para que Ele abra a nossa mente e nós possamos compreender a grandeza da sua glória. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que é o nosso Pai, um Deus que é o Senhor Jesus morto na cruz, ressuscitado, né, que abriu caminho e acesso ao Pai. E nós temos esse Espírito Santo, que realmente é aquele que habita em nós. E a todo esse Deus grande, imenso que nós temos, é que deve ser a nossa adoração. Abra o seu coração ao entrar na igreja, né? Ao viver a sua vida, quando você prestar um culto ao Senhor, que o culto seja realmente, a adoração seja para Deus. Não adore a sua igreja enquanto instituição, né? Porque aqui não, toda a nossa adoração, todo o nosso foco deve estar voltado àquele que é o Deus soberano, aquele que é o Deus real e verdadeiro, aquele que é o Deus trino. Todo o nosso pensamento deve estar envolvido nesse olhar para o nosso Deus. Todo o nosso canto, toda a nossa oração, toda a mensagem que vem da palavra de Deus deve promover o nosso conhecimento desse Deus verdadeiro, porque é conhecendo a esse Deus verdadeiro que nós vamos querer ainda mais adorá-lo. O objeto da nossa adoração deve ser Deus. Aonde? No nosso coração. Como? É isso que nós vamos ver na nossa próxima aula, né? Nós vamos analisar com um pouquinho mais de profundidade o que é adorar a Deus em espírito e em verdade.
Mas hoje eu quero convidar você a realmente prestar adoração a esse Deus maravilhoso, esse Deus trino que estava lá desde a antiguidade, né, onde nada existia e que elaborou esse plano maravilhoso de redenção para nós, que criou todo o universo, que morreu na cruz e que habita em nós. E se você que está ouvindo por algum motivo essa aula hoje ainda não conheceu a esse Senhor, Deus poderoso, né? Eu peço ao Espírito Santo de Deus que tenha misericórdia de você, que abra os seus olhos, que esteja na sua vida, que clareie a sua mente para entender esse plano maravilhoso de alcançar o pecador, que o Pai planejou, que o Filho executou e que o Espírito planta e traz entendimento ao coração. Então, que nós possamos a cada dia estar louvando e rendendo glória, nós os salvos em Jesus, que nós possamos realmente adorar a esse Deus totalmente, em espírito e em verdade, porque Ele é o nosso Deus.